Ukraine. Quais são as previsões de pai Edilson para a Ucrânia? Brinco muito com o pessoal que eu vou, nesse ano, algumas vezes eu vou ter que usar do atributo da Baba Vanga, fazer as previsões apocalípticas. Não, eu acredito que a Ucrânia, como eu disse, em relação ao conflito, acredito que ele possa ser congelado. Eu não acredito que a Rússia vai ceder a novas ideias e novos acordos, até porque o acordo de Minsk foi mostrado que ele foi feito para colocar a Rússia numa armadilha. E hoje as lideranças russas, elas não têm mais a necessidade de ter que confiar em acordos que possam vir. Isso ficou evidente. Só apenas para dizer que existem muitas pessoas, até no meu canal, que falam assim, mas você está defendendo a Rússia no problema. De novo, não estou defendendo ninguém. Acho que há santos aí. Na minha concepção, a Rússia invadiu o território ucraniano e tomou. Agora, o que levou a Rússia a fazer isso também precisa ser analisado. E o que foi é que a presença da OTAN, logo no quintal da Rússia, a menos de 600 quilômetros de Moscou, era uma ameaça à soberania russa, ponto final. E aí, você decide se a Rússia fica esperando que isso vai vir e trazer um problema para ela, muito mais grave do que tem, ou se ela age. Né? Acho que ninguém gostaria de ter uma possibilidade de um adversário inimigo a poucos quilômetros da sua capital, e nas condições que estava. E a Ucrânia realmente serviu de palco para isso, infelizmente. Né? Mas a Ucrânia não tem condições mais de combater. Não vejo vontade do governo americano, que o fiel da balança é o governo americano, é o apoio americano. Os Estados Unidos, ele joga com duas moedas nessa guerra. Ele conseguiu reativar o seu parque industrial militar com a necessidade europeia de modernização, e os europeus vão ter que pagar por isso. E isso favoreceu os Estados Unidos, a indústria militar americana, ao queimar os estoques de armas velhas da Europa. A Europa tem que repor essas armas e está buscando nos Estados Unidos isso, além da questão dos combustíveis. Nunca os Estados Unidos exportou tanto combustível para a Europa como agora. Né? As sanções russas impactaram aí, a Europa precisa. E não é só combustível contrabandeado que a Europa compra da própria Rússia. Ela também precisa de combustíveis que vêm diretamente ali dos Estados Unidos. Então, esse jogo econômico ele é interessante, que ele continue, ele não vai acabar. Agora, é possível que nós possamos ver até mesmo uma intervenção conciliada de uma força de paz, ainda que ela seja de papel ali na região, e acredito que a Rússia não vai ceder espaços. Hoje mesmo, Emmanuel Macron mandou uma mensagem para o Zelensky para que ele reconsidere a questão territorial da cedência territorial do seu país. Ou seja, o Zelensky está exigindo tudo, até Moscou como território da Ucrânia. Isso não vai acontecer. A Rússia não vai aceitar uma condição imposta pela Ucrânia. Mas ela talvez possa congelar o conflito nas regiões na qual ela já tomou e dali criar linhas defensivas e dizer, olha, enquanto não tiver um conflito aqui, está tudo bem, mas se você levantar a voz aí, a mão aí, talvez a gente volte a brigar. E eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. O governo americano ele está numa sinuca de bico, porque ele vai ter que dar um jeito nesse conflito, e ele não tem muitas saídas, ele tem que contar com a boa vontade da Rússia e a boa vontade dos europeus de ter que custear tudo isso. Eu até escrevi um artigo sobre isso por causa das falas do secretário americano apoiador do Trump, provavelmente vai entrar na administração do Trump para solucionar esse problema da Ucrânia. Ele já deu a dica, ele disse o seguinte, os Estados Unidos quer que a Europa tome o protagonismo. Os europeus eles vão se evadir da possibilidade de fazer isso, porque eles sabem que vão ter que pagar por esse custo. E isso talvez a Europa não tenha nem condição de fazer agora. Né? E então, mais uma vez, Zelensky vai ter que, de alguma forma, aceitar as condições que serão impostas. Não acredito no fim do conflito ainda, mas eu acredito que ele pode diminuir de intensidade, talvez, e criar-se ali uma zona tampão, como aconteceu com a Bósnia naquele tempo da ocupação com a força de paz. Né? É isso.